Salve Deus. Estamos aqui com o adjunto Magor, mestre Carlos, para que ele possa nos dizer algo sobre a sua vida, sobre a sua história na doutrina do Vale do Amanhecer. Quem é o Carlos Laureano? Salve Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração por essa iniciativa do adjunto Nabaro, mestre Jovaí, aqui presente também o mestre Samuel, o mestre Vitor. Eu achei interessante essa iniciativa, dada até algumas horas que tenho na doutrina. Essas horas configuraram em vários acontecimentos, que do qual, até por curiosidade de muitos, desejaram saber. E eu prontamente aceitei essa grandiosa proposta, que no qual espero em Deus, há muitos, diante do acontecido na minha vida, possa algo servir de exemplos. Em primeiro lugar, eu tive a felicidade de conhecer um amigo que depois de muito tempo, ele me disse ter conhecido o Vale do Amanhecer e assim me formulou este convite. Oriundo de família católica, que posteriormente muitos transferiram para a igreja evangélica, ficou eu à mercê do nada, dizendo até então ser um católico, mas que ia na missa todo sábado. Da aleluia. Então não tinha eu aquela sequência de falar que religião tal. Dizia católico por falar. E no meu íntimo mesmo, nada tinha a seguir uma diretriz que mostrasse para mim e o meu espírito algo até que pudesse acreditar na minha formação cristã. Portanto, algo de transformar a minha vida aconteceu quando esse meu amigo disse saber da doutrina do Vale do Amanhecer e me formulou o convite para que eu viesse visitar o Vale do Amanhecer. Para minha surpresa, ele já é um médium elevado. Gersino de Oliveira Lima. Para muitos antigos, fica fácil conhecer, pois ele é irmão do mestre Arlindo Oliveira Lima, que é um dos recepcionistas hoje da nossa doutrina, por sinal um grande mestre. Me foi formulado o convite. E assim, vim para conhecer o Vale do Amanhecer. Caminhos e caminhos percorri e não encontrei uma base sólida do que foi conhecer o Vale do Amanhecer. Mas houve muito contratempo, depois eu fui saber das cobranças, que me impediram até no primeiro momento eu chegar até o templo. Vinha eu com o mestre Gersino, descemos no ônibus, na pista à direita, da rodovia, desembarcamos e atravessamos a rodovia. Do outro lado tinha uma pamonharia, era escrito pamonharia, mas que no fundo era um salão de dança e de pamonharia não tinha nada, pois era um boteco. Vários amigos meus de Anápolis estavam na varanda dessa pamonharia
usando bebidas alcoólicas, cervejas, bebidas mais fortes, etc, etc. Quando me avistaram, me chamaram. Na minha infância, no bairro onde eu nasci, Carlos Laureano de Assis, o nome, mas carinhosamente pelos amigos chamado Carlinhos. Esses amigos me chamaram no bar bebendo, disse: Carlinhos, venha cá, vamos curtir conosco aqui alguma bebida. E eu desavergonhadamente disse ao Gersino, mestre da doutrina, onde era o Vale do Amanhecer. Ele disse: nessa rua, no final dela, você vai olhar à direita, que você vai ver a igreja. Ele não disse o templo. Eu disse para ele: daqui a pouquinho eu estarei lá. E juntei com esses amigos de infância nesse boteco, pamonharia. Saímos de lá quase 2 horas da manhã. Bêbados. Chegando em casa, eu senti muito envergonhado por ter saído do meu lar, junto com esse meu amigo, para chegar até o tempo do amanhecer, e de lá nem ir. Procurei, na segunda-feira, o mestre Gersino, para desculpá-lo por tamanho ato de insensatez, de ignorância. Não tem adjetivo para qualificar esse ato do qual eu pratiquei com ele. Rumando para mim no caminho do bem, eu perdido como andava, procurei a bebida. Esse foi uma das mais vergonhas que eu tive, de já ser uma pessoa adulta e cometer tal ato. Chegando no seu comércio, onde dele era freguês e fazia diariamente uso de bebida alcoólica, para desculpá-lo, o filho dele disse: olha, o meu pai viajou, ele fazia festa de romaria, onde vendia salgados, petiscos, essas coisas. Ele não se encontra, eu não sei quando ele volta. Imaginei eu ir no Vale do Amanhecer no outro domingo, para assim testemunhar a ele, que no outro domingo eu teria ido, e dizer para ele como foi que eu fui recebido no tempo do amanhecer. Assim aconteceu. No outro domingo, estava eu no Vale do Amanhecer. Estranhei os uniformes, evidentemente, porque nunca tinha visto algo igual. As ninfas missionárias com essas roupas bonitas. E a lanchonete era bem humilde, parte coberto de lona preta, parte de alvenaria, de tijolo furado. Onde se encontrava uma ninfa da qual passei a conhecê-la e ter uma admiração muito grande. Nicinha, muitos mais jovens aí não conhecem essa missionária que ora está no Templo Mãe. Ela tomava conta dessa lanchonete. Observei atentamente, pois não vi ninguém pedir bebida alcoólica, cerveja ou algo parecido. Fiquei muito curioso com aquilo, porque dado eu a bebida, achava que centro espírita, muitos existem, faria até parte dos trabalhos o uso de bebida alcoólica. Ledo engano. Ali observando os mestres chegarem, pedindo refrigerante, um café, um salgado. Observei por alguns instantes o comportamento daqueles médiuns. Resolvi tomar um café. Ao pedir à ninfa que sim o café,
Vou matar a curiosidade já de muitos que queriam fazer essa pergunta. O apelido que eu tenho de padre. Ao pedir o café, tinha um mestre por nome Luzimar, que ao meu lado ouviu minha voz, correu junto ao adjunto Amair, o mestre Walter, que posteriormente passei a conhecer, e disse a ele que eu era um padre da Vila Santo Hilário, em Goiânia. Comentou com ele porque ouviu minha voz e disse que a voz era idêntica do padre e o meu físico, até pelo pigmento, eram idênticos. Isso eu digo para vocês em Cristo Jesus. Foi um clique de uma chave que começou a abrir para mim para entrar nessa doutrina. Eu digo por quê. Houve uma movimentação muito grande por parte do mestre Amair em receber um padre, entre aspas. Quando adentrei ao templo, eu vi uma movimentação muito grande dos centuriões, pois nesse sentido foi preparado os aparatos, uma condição melhor, centuriões mais elevados, para me atender. Então, ao adentrar ao templo, algo que eu nunca tinha visto, evidentemente, a beleza do templo no seu interior. E qual foi a minha surpresa? Muito bem recebido e realmente com uma celebridade, um padre. E lá, um dos primeiros fenômenos que também fez eu acreditar muito na doutrina, quando passei pelo Preto Velho lá nos tronos, fui orientado como proceder, essa entidade disse que eu teria que desenvolver o mais rápido possível. E disse mais, para minha surpresa: você saiu da sua casa para vir até aqui e não veio. Eu assustei muito, porque o mestre Gestino já tinha viajado e para ninguém ele teria comentado, evidentemente, que eu estaria no templo. Me deixou deveras preocupado. Senti muito bem, leve, a mente aberta. Saí muito feliz do templo. Chegando na rodovia, resolvi passar num barzinho de novo, retornando para casa. Quando lá cheguei, o proprietário do estabelecimento disse: vocês estiveram aqui assim que vocês saíram. Veio um pessoal realmente sem escrúpulo, brigaram aqui demais, quebraram várias garrafas e olha nas paredes os buracos de bala. Aquilo eu fiquei deveras assustado. Mas por ali andei bebendo algumas doses para retornar para casa. Senti muito feliz na semana e os mantras que foram cantados ficaram na minha mente. Disse para mim mesmo, estaria aqui no próximo domingo. E assim retornei. Quando do meu retorno, a surpresa foi maior para o corpo mediúnico, porque me observaram e disse, uns disseram para os outros, o padre voltou. Quando também foi uma grande movimentação para me receber e eu passar no trono pela segunda vez. Qual foi a minha surpresa também? A entidade disse, ô meu filho, você saiu daqui tão limpo, você saiu daqui tão bem e voltou para o mesmo lugar onde você sempre costuma ir. Que ruim, meu filho, que você fez.
Lá onde você foi, você poderia ter retornado para sua residência pelas mãos dos outros. Quando você deixou seu pai, seus irmãos, seus amigos, você poderia ter voltado pelas mãos dos outros. Custei a entender essas palavras, mas realmente era um lugar muito perigoso, onde aquelas balas que ali foram atiradas por alguém poderia ter me atingido, eu chegar em casa realmente pelas mãos dos outros, na condição de morto. Salve Deus. Salve Deus. E daí adiante, como é que foi o seu desenvolvimento? Cara, antes de só perguntar, eu queria só que registrasse a cidade de nascimento e a data. De onde o senhor nasceu e a data. Eu nasci em Anápolis. Registrando aqui, muitos vão saber que eu sou bem velho. No dia 1º de agosto de 1955. Certo. Mas, Carlos, o que o senhor encontrou no templo? Como era o templo? O senhor falou que a lanchonete era coberta de lona, com um pouco de alvenaria, né? Mas como que era o templo? Como que o senhor conheceu o templo? O que tinha no templo? Era calçado de pedra? Como que era? O templo era bem pequeno, tanto é que esse atual foi feito com ele dentro. Aumentou-se 7 metros de cada lateral, 10 metros no fundo, 10 metros na frente. Era um templo pequeno, calçado de pedra de Pirinópolis. Era um tempo que praticamente o povo lutou muito, porque isso foi... A primeira aula eu estive foi no mês de setembro, 4 de setembro de 1988. Quer dizer que vários e vários mestres, grandes missionários, tiveram a condição de construir aquele templo, apesar de diminuto, muito aconchegante, e realmente um templo que muitas realizações ali foram feitas. Mas como o corpo mediúnico, de modo geral, foi crescendo, houve a necessidade realmente de ampliar o templo. Mas era um templo muito pequeno, mas realmente uma emanação fantástica. E que realmente ali muito me realizei. Sou saudoso desse templo. Como muitos mais antigos que vieram são saudosos desde a época da beira do córrego, do córrego que tem logo abaixo, onde era rancho de palha. Então, eu já peguei uma situação mais favorável, evidentemente, mas de muita saudade, muitas realizações. Então, houve a necessidade, dado o aumento realmente dos pacientes e do corpo mediúnico, a ampliação desse tempo, que ao estar nesse estágio. O senhor lembra com qual entidade o senhor passou, qual mestre o senhor passou? O senhor não lembra quando o senhor passou o paciente? Marca muito isso, marca muito. Tinha uma ninfa que sempre peço por ela, não sei qual é o seu estado, não me irrita. Ela era esposa do mestre Vinícius. E hoje, por determinados problemas que possam estar passando, não está presente com a assiduidade que tinha. Mas o mestre realmente é uma ninfa realmente de muita condição, de muita capacidade. Pai Joaquim de Aruanda, foi o nome do preto velho que me atendeu. A propósito, sempre dava esse nome. Eu ficava a imaginar, será que só tem esse preto velho aqui? Mas sempre realmente posicionava essa entidade para me dar conselhos e, consequentemente, em muitos casos, puxar a orelha. A propósito, quando da terceira vez que estive no templo, o preto velho fez uma observação interessante. Ele me perguntou se onde eu trabalhava no físico, eu recebia pelo meu trabalho. Prontamente eu disse, eu recebo sim. Ele disse, aqui também se você vier trabalhar, você recebe. Quando eu não tive dúvidas de entrar na doutrina. Porque eu já estava acostumando a pedir. A primeira vez, um pouco acanhado. Na segunda vez, já me soltei mais um pouco.
fazendo uma lista de pedidos, pois as coisas iam fluindo, eu já estava mais ou menos acomodando. Foi quando o Preto Velho, percebendo isso, e eu esse dia pedi muito, pedi até espumar o canto da boca. E o Preto Velho sabiamente me disse: quer pedir mais alguma coisa, filho? Eu já tinha pedido uns 10 minutos. Aí ele veio com essa: onde você trabalha, você recebe? Eu disse: recebo. Depois daqui também, se ele vier trabalhar, você recebe. Foi realmente a carteirada que deu para que eu resolvesse entrar na doutrina. E a partir daí? Quais trabalhos que tinha naquela época, Mestre Carlos? No domingo, era a cura iniciática. Cura, junção, indução. A defumação era na mesa evangélica. A linha de passe não era sudário. E tinha um rande. Sendo que o rande não fazia na quarta-feira. Até dado a condição que poucos médicos e tarde demais para poder. Mas aí logo veio fazer o rande. Aí completou. Cura, junção, indução, defumação, linha de passe. Sendo que o passe era normal, não era sudário. E a defumação era feita na mesa evangélica. O que levou o senhor a entrar na doutrina? Olha, essas primeiras mensagens que as entidades me deu, e por tudo que eu acabei de dizer, que eu vi a verdade, eu não tinha outra opção. Ou vale, ou talvez um desencarne precoce, dado o excesso uso de bebidas alcoólicas. Uma grandeza que eu não tenho como agradecer, Pai Seta Branca e todas essas entidades. Uma entidade me disse: hoje, a partir de hoje, o que estiver tapado você não destampa, o que estiver lacrado você não deslacra. Não entendi essa mensagem, mas sempre que eu chegava em casa, a minha irmã, que ficou sendo a matriarca da casa, desde o desencarne da minha mãe, todos os dias poderia colocar ali um gravador que a conversa era a mesma. Ela dizendo: Carlinhos, a janta está pronta. E eu respondendo: eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Mas esse daqui a pouco eu volto, eu ia justamente para o boteco, inclusive de propriedade do mestre Gercino, e ali ficava até 1h, 2h da manhã bebendo. Chegava, não jantava nem nada, já ia dormir. Depois dessa mensagem, eu cheguei em casa, tomei um banho. Minha irmã disse: Carlinhos, a janta está pronta. Eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Chegando nesse comércio, habituado eu a beber, o filho do Gercino me colocou a bebida em cima do balcão. Eu fui pegar com a mão direita, a mão esquentou como se eu tivesse levado a mão no fogo. Um fenômeno. Preocupei um pouco, tirei a mão, fiquei observando o copo, levei a outra mão. Quando senti, bem aqui no cotovelo, um toque, que adormeceu meus braços e minhas mãos, e o dedo pequeno aqui, o dedo mindinho, ele que foi mais atingido, tanto é que eu pressionei ele bastante, e preocupado com o fenômeno que estava acontecendo, pois também muitos problemas sérios de pressão alta e etc. Pensei comigo: deve estar vindo um AVC por aí. Preocupei com aquele e disse ao menino, o nome dele é Ney, carinhosamente chamado de Neizinho. Falei: Neizinho, eu pago essa pinga, mas não bebo ela. Ele olhou no copo para ver se tinha algo sujo no copo. Eu falei: não tem nada aí não, eu não vou. É porque eu não vou beber mesmo. Ele disse: não tem problema não. Vamos colocar aqui
disse margosa, era uma outra bebida que tinha várias raízes misturadas. E assim ele fez, colocou o funil e despejou aquela bebida que eu injetei, não quis beber. Cheguei em casa, minha irmã assustou porque nunca era chegar tão rápido em casa. Nunca mais fiz uso de bebida alcoólica. Nunca mais. Isso se deu no dia 22 de agosto de 88. E no dia 4 de setembro de 88 eu estava entrando na doutrina, para assistir a primeira aula como doutrinador. Devo muito também, porque forças terríveis estavam ali a querer me atrapalhar a entrar na doutrina. Eu senti isso, vários pesadelos, muitas coisas ruins, que no qual nos trabalhos eu sentia bem aliviado. Muito curioso foi quando realmente eu decidi entrar na doutrina e mandar procurar o adjunto Amair, o presidente da casa. Me informaram quem era, eu cheguei no adjunto Amair, o mestre Borges, disse, olha, já venho aqui algumas vezes, e me chamaram para desenvolver. Eu já venho aqui umas 4 vezes. Ele falou, eu estou sabendo disso. Muito sério, e ele assustou com essa decisão minha. Pediram para conversar com você, para saber como proceder para o meu desenvolvimento. Ele chegou na secretaria, mandou que eu sentasse, muito gentil por sinal. E logo veio a ninfa dele, que até então eu também não conhecia, pois queria até participar mesmo da conversa. E ele disse, eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer, já que eu estava decidido a ingressar na doutrina. Você é padre? Foi quando caiu a máscara. Eu disse, não sou padre não. Ele sorriu muito. E eu assustei bastante quando a ninfa dele disse em tom muito alto e até assustei realmente bastante. Ela disse, se esse aí for padre, eu sou freira. E realmente foi uma farra lá, farra entre aspas, da ninfa do adjunto fazer da forma esparolada que fez sobre contestar realmente a minha condição de ser um padre. Mas o adjunto presidente riu demais e disse, pois você vai ser padre. Daí o apelido de padre. Mas veja bem, voltando à sua pergunta, o que me fez realmente ingressar na doutrina, tudo que eu passei quando na condição de estar ali nos tronos, foi real na minha vida. Foi muito palpável. O milagre, entre aspas, de deixar a bebida alcoólica, nunca imaginaria eu deixar. Jamais haveria passado na minha mente e deixar de fazer o uso do álcool. Estava eu escravizado realmente. Daí dizer, um milagre que eu posso dar o próprio testemunho, quando muitos admiravam de que eu realmente não teria condição de deixar, nem meu próprio pai, de saudosa lembrança. Salve Deus. E como que foi aos poucos os amigos aqueles amigos da bebida foram ficando, o senhor substituiu as amizades e como que foi essa transição aí? Perdi muitos amigos. Perdi não. Ganhei porque não eram amigos. Não eram amigos. Muitos até de pescaria, era aquela farra, aquela alegria. Até não me chamaram mais para pescar. Não dizia pescar, nós falávamos brincar muito, dizer garrafiar. Então, esses ficaram de lado, muitos realmente passaram a não sequer trocar palavras comigo. O que me deixou muito triste, porque imaginaria eu ser os meus grandes amigos. E poucos realmente ficaram e admiram da condição que eu tive de restabelecer toda a condição física e moral
e moral, na condição até de fazer parte dessa grandiosa doutrina. E veja bem, me falaram que tinha que fazer um teste mediúnico, mas era pouco explicado antigamente. Ao fazer um teste. Essa palavra teste, eu não sei até a condição de ser modificada, dada a condição hoje de muita cultura das pessoas, dizer avaliação mediúnica. A palavra teste já deixa a pessoa um pouco mais preocupada. Será que eu não vou passar nesse teste? E aconteceu-me uma grande tacada dos espíritos em luz de não querer eu na doutrina, foi quando fui eu fazer o teste. Eram mais ou menos uns 8 mestres que estavam a fazer o teste. E eu, um pouco preocupado com a situação, o final da fila sempre foi a minha posição. Já desconfiar de alguma coisa que poderia acontecer. E o mestre que fazia o teste mediúnico, mestre Efigênio, de uma capacidade espiritual muito grande, ele conversava um pouco com o médium aspirante e depois levantava a mão na altura da cabeça do médium e fazia uma invocação. E dizia, seja bem-vindo. Normalmente o aparar ali já dava todos os sintomas. Quem não era, realmente não dava sintomas nenhum. Já era detectado como doutrinador. Eu, sendo o último da fila, o pessoal foi aproximando dele e realmente dava sintomas de incorporação separada. Quando chegou a minha vez, não deu nada. Ele ainda perguntou se meus dedos formigavam. Eu falei, não, tudo bem. E aí, terminado a sessão do teste mediúnico, liberaram o pessoal. Do que liberaram, os que eu estava por último, os que foi detectado a parar, entrou para essa salinha que era na entrada do templo. Era bem na entrada do templo, um cercadozinho para escrivania. Entraram todo mundo ali e eu passei direto, pois imaginei eu que eu não tinha passado no teste, por não ter incorporado, dado sintoma de incorporação. E muito decepcionado fiquei. Saí do templo, a entrada ali não é um portão bacana hoje, era uma cancela, um colchete e alguns arames farpados. E ali era a entrada, era o portão. Saí muito triste e disse para mim mesmo, aqui eu não volto mais, decepcionado. Uma ninfa que era recepcionista, de saudosa memória, uma grande missionária Urici, a ninfa Laura Maria, para quem vai saber mais ou menos a familiaridade, ela era esposa do mestre Raimundo. E ela foi me cercar bem lá na frente, correndo e gritando, mestre, mestre, para onde você vai? Já na segunda quadra, eu ganhando a pista, ela me alcançou e disse, onde você vai? Eu falei, eu vou embora. Eu não passei no teste. Ela disse, você passou sim, você é doutrinador, mestre. Você é doutrinador, vamos lá. E me trouxe para dentro do templo. Aí já me deu o modelo de fazer o jaleco e a calça como era. Então, por pouco, as trevas não tinham realmente me arrebanhado nos últimos instantes. Por isso que é bom ter um recepcionista atento, viu, Giovanni? Evidentemente, você disse muito bem isso, porque ela estava muito alta e também com a hora do Pai Seta Branca ali para saber de que realmente não poderia escapar. Mas foi por pouco, dada a minha decepção que eu tive de não ser de incorporação. Foi aí que a gente foi entender realmente como é que era o processo. E aí, estamos até hoje. E como que foi as primeiras aulas? Quem que foi
instrutor do senhor? Você faz essa pergunta me deixa emocionado. Porque a quem eu devo tudo, a quem eu devo tudo. Sinto feliz de ver muitos aí ainda até hoje, como o mestre Damasceno, o mestre Genésio, o mestre Porto, o mestre Bernardo, o mestre Antônio Lopes. São médicos que, mestre Saito, era um japonês, são mestres de uma dedicação muito grande e de um conhecimento ímpar. Um conhecimento ímpar. Dado ao amor que tinha em dar uma aula. Ensinar realmente como se proceder nos estilos iniciáticos. Fazer repetir os gestos várias e várias vezes. Até sentir que realmente estava o médium apto a trabalhar. E com uma situação, a partir do instante que pressentiu que o médium estava realmente em condições, levava lá no trono e não ficava ali perto. Ali realmente você teria que ter uma condição, realmente, saber realmente o que fez atrás. Então, no momento ali do trabalho, não estariam lá para ensinar, estaria de longe olhando. Isso realmente foi uma condição muito grande, que deu a muitos que perseveraram na doutrina, de aprender na prática o que foi ensinado pelos mestres. Inclusive esse mestre Saito, ele chegou em mim e falou: chama essa ninfa aqui para os tronos, vai. Era a esposa dele. Nós chamávamos ela de Lúcia, mas ela tinha um outro nome. Ela era japonesa. Aí eu chamei ela para os tronos, salve Deus, trêmulo, nervoso. Ela, salve Deus. Chegou na hora de fazer a ionização eu passo magnético. Como é que é, velho? Aí veio na mente fazer a ionização, fazer o convite. Quando a entidade incorporou, que alegria. Alegria. Deu a primeira passagem, a puxada firme, a doutrina, a elevação. Puxa vida. Ali a gente já foi se soltando. E depois dos trabalhos, o elogio da entidade. Meu filho, esse é o seu caminho. Essas suas conquistas virão. Foi muito importante os primeiros passos, que do qual deu forças e condições de dar mais passos seguintes na doutrina. Mas, cara, eu queria que o senhor falasse da iniciação, que naquela época era só em Brasília, né? Era. Os momentos mais sublimes da doutrina é o ritual da iniciação. O mestre Saito, esse japonês, ele tinha passado para dar aula de iniciação. E havia na época uma dificuldade muito grande, até em locomoção. Hoje está muito mais fácil. Ele simplesmente me autorizou e falou: terça-feira a iniciação lá em Brasília. E você vai. Simplesmente isso. Não sabia como chegar lá. Mas tinha os livrinhos. Hoje não se fabrica mais esses livros, que eram 7 fascículos de aulas. Da primeira à 7ª aula havia uns fascículos. E na contracapa tinha desenhado pela mão da tia Neiva um mapa como chegar no Vale do Amanhecer, a partir de Planaltina. E ele disse: pega o mapa e leva que você sai lá. Veja como evoluiu tudo. Hoje tem aquele que domina o carro aí, que leva para onde quiser, né? Era um mapa escrito da mão dela, desenhado, como chegar no Vale do Amanhecer. E aí vai eu para essa grande empreitada. Esse mestre Gestino aparece também na minha vida quando ele disse: você pega um ônibus da Anapolina, aviação Anapolina, que você vai direto de Anápolis para Planaltina.
E no primeiro trevo, antes de chegar em Planaltina, você desce. Porque logo, logo vai estar passando o ônibus que vai para o Vale do Amanhecer. Explicou dessa forma, e eu captei bem a mensagem que ele me deu. Qual foi minha surpresa no domingo? Eu eufórico com autorização e vi uma condição de que o pai Seta Branca realmente estava interessado eu como filho. Eu deitado, senti chegar ali uma pessoa até muito simpática. Eu pensei se ele um evangélico, porque lá o pessoal lá em casa é evangélico, alguém poderia estar sabendo que eu estaria indo para o Vale do Amanhecer fazer a iniciação. E disse para mim, olha, você vai fazer a iniciação no Vale do Amanhecer, pior coisa que você vai fazer na sua vida, você ainda tem tempo de arrepender disso. E saiu. Mas foi tão nítido a presença dessa figura, eu fiquei tão chateado com aquilo, demorei alguns instantes para até segui-lo dentro da minha casa, mas realmente depois não vi mais. Fui fazer a iniciação, sem conhecer quase nada lá em Brasília depois do plano piloto. O ônibus passou do primeiro trevo, do qual foi recomendado eu parar para poder pegar o outro do Vale do Amanhecer. Chegando na rodoviária de Planaltina, sem saber de nada, por onde ir, e meio preocupado em procurar um ou outro onde era o Vale do Amanhecer, eu pedi até uma resposta da doutrina espírita não ser bem aceita. Andei da rodoviária alguns metros, uma avenida de 2 pistas, quando observei uma placa que estava a elipse do Vale do Amanhecer e embaixo escrito Salve Deus. Isso já era um pouco tarde, por volta de 1h da tarde. Eu falei, esse povo aqui é do Vale. Aí bati palmas lá no portão. Uma senhora muito simpática de lá saiu e me disse, boa tarde, vamos entrar. Eu falei, olha, eu vi aqui que pode ser do Vale do Amanhecer. Queria saber da senhora, estava muito longe daqui do Vale do Amanhecer. Eu falei, salve Deus, mestre, uma educação muito grande, vamos entrar para dentro, nós somos de lá mesmo, tal. Já de onde? Eu falei, eu sou de aqui, se chamava Santa Teresa, não era Teresópolis, porque não era emancipado ainda. Eu sou de Santa Teresa. Vamos entrar, o meu esposo foi levar o nosso netinho lá para o colégio, mas daqui a pouquinho ele está lá, e nós vamos também, nós vamos participar do segundo intercâmbio do retiro, tá, aquela alegria. E eu entrei nessa casa, sentei na sala e eu tinha tomado só o café. São detalhes que, um pouco acanhado, uma timidez que até hoje ainda me chama para alguma coisa mais tarde, não, né? Talvez a gente resolve. Mas muito acanhado. E senti lá dentro da casa um cheiro muito grande de bife passado, uma coisa assim. E eu sem almoço. Ela disse para mim, vamos almoçar com a gente e tal. Eu falei, não almoçar não. Vamos, insistiu, eu não, já almocei, tá? Mas acho que nesse instante alguns órgãos lá dentro queriam me dar um murro na cara. Por que daquilo, né? Mas realmente eu estava muito acanhado. Por alguns instantes chegou o esposo dela, ela disse, bens, mestre Carlos lá de Santa Teresa, vai fazer iniciação. O senhor também muito bacana, me abraçou e repetiu de novo, vamos almoçar com a gente. Não quis. E ele disse, não, nós vamos lá. E aí
Eu vou te encaminhar dos setores, tudo lá, como é que você deve fazer. E aí qualquer coisa você volta com nós. Porque eu tenho um filho que vai vindo, tá vindo do Nordeste, ele passa em casa aqui só para pegar o outro uniforme dele, as roupas, e seguir para Goiânia. E aí ele já te leva. Que sorte. Mas não, tudo estava encaminhado realmente para o pai se atacando para mim fazer esse grandioso trabalho. Seguimos até o templo. Seguimos até o templo. E lá, essa ninfa Nicinha ia lá também para ajudar nas iniciações. Aí encontrei com ela, ficou tudo bem mais fácil. As documentações, tudo. Me encaminharam lá bem mais cedo. A sala lá de iniciação, tudo ficou certo, os pormenores, como deveria proceder. E, para minha alegria, ela também foi minha madrinha. Terminada a iniciação, foi uma penúria muito grande esse trabalho, eu digo por quê. Problema sério na época de unhas encravadas. E por ter que fazer o ritual descalço, ali o piso do Templo Mãe era muito irregular. Também pedras de Pirinópolis na época, e muita saliência. Quando da colocação do capuz, na época lá não tinha, igual eu vejo aqui no nosso templo, um cuidado até de experimentar certinho o capuz, para ficar realmente certinho nos olhos, na boca. Porque lá na entrada tem que pôr o sal na boca, evidentemente, tudo processo ritual. Lá, por ser muita gente, então as ninfas não tinham capricho de medir, sabe? Do jeito que vestia você, ficava e ali pronto. E o meu dava uns 3 tantos na minha cabeça. Quando vestiu, eu não vi nada. E ali só guiado pela madrinha. De vez em quando dava uma tropeçada na pedra de Pirinópolis e o sangue já estava saindo nos dedão. Muito penoso. E lá mesmo dentro, lá na hora de deitar no esquife, os dedos ficavam apoiados nas pedras de Pirinópolis. Aliás, a proposta nos esquifes não, já era revocada. Mas foi muito sofrimento físico nesse ponto. E esse casal me esperou até o final da iniciação para me levar na casa deles e aguardar o filho deles que passava do Nordeste rumo a Goiânia. Passando rumo para Goiânia, ele teve o capricho de passar por dentro da cidade para depois seguir para Goiânia. Ele falou, não, ali na rodoviária de Anápolis está bom para você, a poucos metros de casa. A poucos metros de casa. Então, a iniciação foi realmente um marco na minha vida por todos esses detalhes, até extra espiritual, do qual realmente eu me senti muito feliz. Senti muito feliz. O senhor comentou aí de a facilidade que é hoje, né? Que a pessoa pode nem conhecer. Instala um GPS ali e vai onde ele quer. Mas além disso, o mestre hoje não precisa nem de sair do templo, a iniciação é aqui, né? Sendo que o mestre Carlos, ele que teve que correr atrás, né? Mas... Não, na minha época, as dificuldades eram imensas, porque a iniciação e a elevação também. Era tudo lá em Brasília. Inclusive, sessão branca era lá em Brasília. Então, Quando que o senhor fez a primeira sessão branca? Eu não me recordo muito bem. Inclusive, eu posso te dizer da lembrança magnífica que tive, porque o tempo estava repleto de médicos. Na época, o adjunto presidente comentou muito sobre esse trabalho. Então, havia uma curiosidade muito grande nessa participação. Sabe? Então, foi fantástico, foi realmente grandioso. Um trabalho que realmente fez dar força maior à condição nossa de trabalho. Inclusive, muitos e muitos, às vezes nem conhecem a essência desse trabalho, porque ficou um pouco mais complicado. Quando fica tudo fácil, parece que a fé também afasta, entendeu? Quando a coisa é mais complicada para você conquistar,
Você dá maior valor. É a maneira de eu pensar. Eu, adjunto um valor. Não estou dizendo que seja assim de uma forma generalizada. Mas quando a coisa é muito fácil, a pessoa não realmente dá o valor que merece. Que é a grandeza de um trabalho, assim, que a pessoa tendo a condição de estar frequente é muito bom.